Caião, você já disse que vê pontos de contato e de descontato politicamente, tanto na direita conservadora quanto na esquerda progressista em relação aos princípios do Evangelho. E não é só... Historicamente no mundo não tem só extremos. Isso é outra coisa que parece que ficou como um axioma na cabeça das pessoas, é que a vida é feita de extremos. Os extremos são as marginalidades do fluxo maior da existência. Sim, aqui é um extremo, aqui é outro extremo. A maior parte da vida está aqui. Sim, eu já falei, não, eu estou falando isso desde que quase eu comecei a pregar o Evangelho. Já tem 40 e tantos anos que eu estou falando isso. Mas termina o que eu já sei. Em relação pontos de descontato politicamente, tanto na direita quanto na esquerda, vai em relação aos princípios do Evangelho. Historicamente falando, de forma geral, você poderia dizer quais são as posições que você entende que estão em harmonia e as que estão em desarmonia? Poxa, eu falei disso semana passada e repeti semana retrasada, lá estou eu de novo aqui. Então vamos pro dizendo Instagram. A mesma coisa, que o Evangelho ensina que o que tem mais não deve ter de mais e o que tem menos não deve ter de menos. O Evangelho dá espaço para que alguém tenha mais. Eu citei as parábolas de Jesus, não me diga que nem vocês lembram, brother. Citei parábolas de Jesus dizendo que um recebeu 10, um 5, outro 2, conforme a sua capacidade, claro. Desenvolveu, ou seja, tem a liberdade que os liberais pedem para aumentar o capital, para negociar. O Evangelho reconhece isso tudo, reconhece até o sistema bancário. Diz para aquele que enterrou o talento que ele devia ter posto pelo menos no banco para que rendesse o dinheiro, não ficasse parado. Tá, tudo isso no meio de um monte de outros princípios do Evangelho que afirmam o espaço liberal da criatividade, do capital, disso tudo. Ao mesmo tempo em que Jesus diz que se eu vejo o meu próximo, seja ele quem seja, em estado de necessidade, de impotência, de incapacidade, e eu fechar o meu coração a ele e não o ajudar, o amor de Deus não o habita, não me habita. Porque o princípio é simples, é quem ao que tem mais, que não tenha demais, para que o que tenha menos não tenha de menos. E se você entrar aí no meu Instagram e procurar, você vai encontrar no meu Instagram, não, no meu canal no YouTube, ou no portal Caio Fábio, ali na lupinha, e escrever os princípios sociais do Evangelho, ou coisas assim, você vai encontrar. Como se você... Na semana retrasada eu fiz uma live sobre Jesus ama a todos, até aos que você não gosta. E falei tá aqui, ó, daqueles que Jesus chamou da direita, da esquerda, do centro, de todos os lugares. Como também eu tenho falado desde jovem. A live aí, ó. Essa aí é a live. Agora, essa aí era fácil de achar. Eu estou falando daquelas que eu pedi para você encontrar. A pesquisa tá aqui. Então, olha só. Eu estou falando desde jovem que o reino de Deus não se alinha com nenhuma ideologia desse mundo. Não se alinha. Essa coisa de tentar fazer o reino de Deus se alinhar foi o que criou o cristianismo. Foi o que destruiu a mensagem do Evangelho na Terra. Essa tentativa de criar alinhamentos. Então, quando surgiu Constantino, virou o 13º apóstolo, o imperador de Cristo, porque legitimou o cristianismo, transformou a fé dos discípulos no cristianismo, que é um fenômeno político-religioso de Constantino para cá. Então, quando foi preciso, eles desenvolveram outras teologias para justificarem os príncipes germânicos, franceses, desenvolveram teologias para justificar a separação
da Igreja da Inglaterra, da Igreja Católica, e desenvolveram teologias na Igreja do Oriente para justificar os poderosos que estavam sobre eles. Desenvolveram ideologia nos Estados Unidos, a ideologia da democracia de Deus, para poder também explicar, no tempo que os Estados Unidos eram democráticos, para explicar o democracismo batista, que inspirou a democracia americana. Como aqui entre nós, é reunião de pastor todo dia aqui no Planalto, toda hora, é pastor prometendo isso, aquilo. Já faz anos, no Brasil, há anos e anos e anos, que a igreja vem em estado de encabrestamento, desde o Império. Aí, depois ela foi se deixando encabrestar por qualquer forma de autoridade constituída. Quando chegaram os militares, a igreja se militarizou completamente. Eu vivi o auge da militarização, eu estava lá. A igreja vai, né? Meu pai foi atingido pelos militares e eu vi a igreja cooptada totalmente. Eu vi pastor entregando crentes para os militares, para o DOI-CODE, pastores famosos. Se eu disser, eu não vou dizer o nome, porque o cara tem mulher, tem filho vivo, tem neto vivo. Que coisa, hein? Todo mundo conhece. Sacanagem. Mas eu tive ovelhas que vieram de lá e que foram entregues ao DOI-CODE por ele. Pelo amor. Como depois eu tive militares que se tornaram minhas ovelhas, e eu os pastoreei, que me contaram com aquela tristeza arrependida, que tinham pessoas entregues por alguns pastores para tortura. Eu não li livro nenhum, foi contado para mim, as centenas, durante o governo militar. O alinhamento era total. Eu fui muito acusado no período da ditadura, porque eu bati muito na ditadura de 75 para frente, desde Manaus, que eu pedia liberdade, democracia. E quando nós chegamos na década de 80, aí é que eu bati muito. Houve algumas ocasiões na plenitude da ditadura que eu vim falar aqui em Brasília, no Congresso, na Câmara ou no Senado, enfim, em eventos diferentes, em que os pastores que vieram assistir saíram daqui me dizendo: cara, eu não sei como é que você não tem medo de ser preso. Mas essa é a pergunta que eu ia te fazer. Você foi afetado de alguma forma? Eu nunca dei a mínima, brother. Eu nunca quis saber. Nunca teve um olhar? Não, olhavam. Todo mundo me olhava. Eu recebia toques de que o serviço de informações sabia a meu respeito o tempo todo. Ok. Dos militares. Eu nunca dei a mínima. Isso eu não estou falando aqui, tá escrito, gravado, tem livro, tem fala, tem testemunhas vivas aos milhares. Então você passou liso nesse momento. Batendo. Caraca! Batendo na ditadura, nisso tudo. Uhum. Aí quando veio a democracia, eu achei uma maravilha. Mas logo depois de 2, 3 anos, eu vi que a democracia em si estava longe de ser a nossa solução. Porque eu ainda tive aquela esperança mágica, quando a Constituição foi promulgada, aquela coisa toda. Tá. Mas eu vi logo que não. Que o Sarney era o presidente. O Sarney. Que a gente não tinha mais ditadura, mas a gente não tinha caráter. Nossa, mãe. E a própria Constituição era só um livro, não tinha se transformado em caráter de quase ninguém no Congresso. Sim, Caio. E aí o que vem logo depois é disputa entre Lula e Collor. O que para mim, naquela época, era assim, tipo, escolhe entre Satanás e Belzebu. Eu não queria aquelas alternativas. Eram radicais demais para o meu gosto. E bati nelas. Como, por exemplo, o Lula me procurou em 90, 91,
me ouviu pregar aqui no Senado, no auditório do Senado, e no Petrônio Portela. Aí foi, me procurou, começou a conversar. Eu recebo todo mundo. Nunca me tornei nada do PT. Ele me convidou para fazer parte de tudo, de qualquer coisa no PT. Eu nunca fui a nada do PT. Não tem ninguém do PT que diga o Caio veio a uma reunião. Eu sempre disse não. Participou, não sei o quê. Como simultaneamente a isso, eu sou amigo do Harold de Oliveira há muito mais tempo. Coronel do Exército, foi dos militares, da ditadura, foi companheiro do pastor Fanini. Foi até hoje. Ele está alinhado aí com o Bolsonaro, mas a gente se encontra, ele é um bom amigo meu. Ele é um bolsonarista? É um bom amigo meu e Tá alinhado. Querido, ano passado ele me deu uma comenda de relevância no trabalho da Rádio El Shaddai durante anos. Ah, que legal. E carinho por ele. Eu não sou assim, é que o pessoal não acredita. Aí vem aqui em Brasília, a maior parte do pessoal que vem aqui em casa é da direita evangélica. São pastores da Assembleia de Deus, que são políticos, é gente da Sara Nossa Terra, é gente da Casa da Bênção, é gente de vários grupos da Assembleia de Deus, de grupos variados. Nem me procuram para conversar, para pedir uma opinião. Mas ninguém fala nada. Mas se entra alguém de esquerda ali para conversar sobre Jesus e pedir oração, porque eles também não me falam de política. Que coisa, hein? Não me falam, eles vêm aqui procurar um homem do espírito. Eles vêm orar, vêm se aconselhar, vêm falar do coração, vêm falar do estado espiritual do país, ou seja, tem noção de que tem alguma coisa espiritualmente muito errada com o Brasil, para que gente que diz que ama Jesus odeie tanto o próximo. A grande pergunta de hoje é o que aconteceu com esse pessoal que diz que é de Jesus e odeia todo mundo que não é de igreja. Que demônio é esse? Que espírito é esse? É a pergunta que eu mais ouço. Agora, eu nunca fui nem serei de partido nenhum. Você veja, a Marina é minha irmã, amiga. Eu não sou da rede. Ela vem, a gente conversa, toma café, ora, fala do mundo, fala do país, fala de um monte de coisas, trocamos experiências, mas eu sou um homem que determinei desde o início que eu seria livre para andar conforme a minha consciência e coerência exclusiva com as convicções que chegam a mim pela revelação do Evangelho, pelo reino de Deus. E o reino de Deus não combina completamente com nada. Ele serpenteia em cima dessas coisas. Ou essas coisas serpenteiam em cima da linha reta do reino. O reino é coerente. As coisas podem... A ideologia de direita que às vezes passa por aqui. O reino estimula, a liberdade estimula. Então, quando a ideologia de direita passa pela dimensão do reino que estimula a liberdade, ela coincidiu, mas nem por causa disso ela é a palavra do reino. Olha, legal. E a da esquerda, às vezes, passa por aqui com solidariedade. Sim, cara. Com maior compromisso social. Foi coerente com o reino, porque o reino ensina isso. Mas o reino também não é só isso. O reino é mais do que isso. Aí vem aqui o centro fazendo o possível para ficar sem tomar compromissos definidos em dimensão nenhuma. Ou seja, sempre em cima do muro. A música que tocar, dançam conforme a conveniência. Também não tem nada a ver com o reino, porque o reino se posiciona, mesmo que seja contra tudo e contra todos. Mas eles não vão me entender nunca. Hoje eu estava almoçando com um amigo que disse que foi procurado por um pastor bastante conhecido aqui em Brasília, faz parte desses novos ministérios que cresceram de 5, 6 anos para cá na cidade, em substituição aos outros que quebraram, que faliram. E dizendo, você está com o pastor Caio há tantos anos,
amigo dele há anos. Antes dele vir para cá, vocês já eram íntimos. E então me diz uma coisa, por que ele é de esquerda? O cara pergunta. Pro meu amigo. Aí o cara falou, mas como assim, cara? Sou amigo dele há muitas décadas. Não, eu vejo receber todo mundo. Vocês não entenderam até hoje que ele é um cara que quer ser como Jesus, quer andar como Jesus, quer praticar a vida como Jesus. Então ele não está dizendo não, aonde quer que haja gente dizendo posso te ver e conversar contigo, a porta está aberta. Agora, vocês só enxergam o que querem enxergar. Mas está mais aberta frequentemente para o lado que você concorda do que para o lado que você discorda. Mas quando é o lado que você discorda que chega lá, você acha que aí vira... é uma coisa monstruosa, porque o fanatismo de vocês desse lado parece ser maior do que o do outro lado em relação a ele. Por exemplo, aí o meu amigo disse, eu não conheço ninguém que tenha batido no Lula mais consistentemente durante anos e anos e anos, quase todo dia, quanto o Caio fez. Durante pelo menos 7 anos dos 8 anos do governo Lula, e depois, quando a Dilma começou a aprontar, bateu de novo muito. Agora, todo mundo que é do outro lado, da direita do atual governo, ok, esqueceu já isso. Esqueceu. Então, só porque eu tenho observações a fazer, e já tenho há muitos anos, porque eu conheço o nosso governante desde 83, eu sei como ele não mudou nada, ele é coerente com ele mesmo. E desde então eu tinha observações e nunca deixei de fazê-las. Todo mundo, porque eu tenho observações a fazer do lado de cá, parece que eu me alinhei com o lado de lá. E porque cancelou as suas daqui. Eles são penduladores, eles pendulam, eles é que são extremados. Eu não. Eu estou na mesma desde 18 anos de idade. Passaram gerações e passaram outras, e eu continuarei aqui. Porque eu sou imutável? Não, é porque o Evangelho não me convenceu de nada que deva ser diferente disso. O mais é preconceito, é loucura, é infâmia de vocês, que assim agem. Porque meu coração continua reto com os compromissos exclusivos que eu tenho com Jesus e com o Evangelho. E com as implicações da minha consciência do Evangelho no mundo. O mais é invenção.